Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, dando continuidade ao nosso curso de programação essencial Python. Hoje nós vamos falar sobre os módulos, tá? Antes da gente continuar, vocês gostarem do vídeo, dê um joinha, se não gostarem pode dar um like, deixe comentários aí nos vídeos e ativa também o sininho para que vocês recebam as notificações dos novos vídeos que nós vamos postando aqui, tá? E fazer parte dessa família, que aqui a gente só cresce em conhecimento e a gente adora compartilhar aqui com todo mundo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um PPT, certo? O PPT aqui que eu estou me baseando, e eu tenho essa parte aqui que é a parte dos módulos, tá? Então uma explicação básica, rápida do que seriam os módulos. Os módulos, eles são programas Python, certo? São vários programinhas Python, dentro deles eu tenho uma série de classes ou funções que eu posso utilizar dentro dos programas que eu estou construindo, ou seja, eu tenho lá dentro da minha instalação do Python, ele instalou um módulo lá que ele faz uma soma. Então eu pego uma variável, a partir do momento que eu pego uma variável e chamo essa função, ele soma essa variável para mim. Isso daí foi definido lá, ele tem um módulo que é um programa Python que eu posso chamar ele para poder fazer essa soma para mim, tá? Alguns desses módulos eu preciso especificamente importar o módulo, como estão nos exemplos aqui, tá? Em outros casos não. E eu posso chamar esses módulos de duas formas, tá? Eu tenho esses módulos que a gente chama de built-in, que são os módulos que já vêm com a instalação do Python, e tem os módulos que eu mesmo posso construir. Então eu posso construir um módulo, certo? Posso construir lá algumas funções e chamar essas funções em um outro programa Python. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? E também não só importar uma função específica ou um módulo específico, mas eu também consigo importar recursos específicos de um módulo, certo? E eu vou mostrar isso para vocês aqui no código, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui para minha área de trabalho, vou dar aquela aumentadinha básica que a gente sempre faz, certo? Vou abrir aqui um PyCharm. Vou esperar ele abrir ali. Aqui, abriu. Tá. Vamos criar um novo projeto. Eu vou selecionar aqui, vou falar para ele criar um ambiente virtual, mas só para a gente pegar uma instalação crua, tá? Sem nenhum outro pacote instalado, só com o Python básico mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma pasta chamada módulo aqui em documentos. Não tenho não. Tá. Então deixa aqui, eu vou chamar não em documentos, né? Eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada módulos. Cadê? Então clique aqui em documentos e vem aqui nova pasta, vou chamar ela de módulo, certo? Módulo ali. Beleza, seleciona a pastinha aqui, eu já tenho o módulo, também já tenho meu ambiente virtual aqui, tá? Então vamos dar um create aqui, ele vai criar um ambiente virtual também, certo? Deixa ele carregar aqui. Beleza, vou dar um close aqui. Ele beleza, ainda tá carregando. Beleza, carregou. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai vir aqui, new, e eu vou dar aqui, ó, Python file. Eu vou chamar esse arquivo de módulo, tá? Vou chamar ele aqui de módulo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente importar um módulo aqui. Como é que funciona a importação de um módulo? Vamos importar aqui o módulo de sistema operacional, que é o import OS. Beleza, estou com o OS aqui, importei ele. E como é que eu faço para utilizar esse módulo? Então vou criar uma variável chamada diretório aqui e vou trazer as informações do meu diretório local, que é o diretório que eu estou agora. Então vou colocar aqui, ó, os.path, certo? Que é o caminho do meu diretório. .dirname, que eu quero o nome do meu diretório. E aqui eu vou trazer os.path.dirname, certo? E aqui dentro eu vou trazer o caminho absoluto, tá? Que é o s.path, certo? E .abspath.
e vou trazer aqui File. Beleza? Meu caminho absoluto está aqui. Se eu vier aqui e se eu desejar mostrar os arquivos que eu tenho nesse diretório, é só fazer assim. Vou fazer, ele vai listar todo mundo que eu tenho lá para mim, tá? Então vou pegar aqui arquivo em os.scandir, que ele vai fazer um scanner dentro do meu diretório, e eu vou pegar a minha variável ali diretório. Beleza? E eu simplesmente vou dar um print aqui nessa minha variável chamada arquivo, tá? Só vou imprimir aqui o que tem lá dentro. Vamos rodar isso aqui, certo? E vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, tá vendo? Ele listou tudo que eu tenho lá dentro do meu diretório de documentos, beleza? Agora, olha só, o que acontece, isso aqui foi importei o módulo S, né? Olha o que acontece quando eu quero importar um recurso específico desse módulo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, apagar esse cara, e vou falar assim, ó, do pacote OS, eu quero que você me importa o path. Quando eu faço isso daqui, eu estou importando no meu pacote OS somente os recursos que eu tenho do path, certo? E olha o que acontece aqui, eu tenho um erro agora, porque eu estou utilizando aqui o OS, certo? Eu estou seguindo esse caminho. Mas se eu pegar e tirar esse cara aqui, ó, tiro o OS agora eu pego o meu path, certo? Meu path aqui, ó, ponto o meu caminho, ele já vai funcionar, porque ele já está utilizando ali, ó, o recurso do meu caminho. Mas qual que é o problema? Aqui no meu Scandir, ele não é um recurso do meu path, ele é um recurso do meu OS, certo? Mas se eu fizer isso daqui, ó, vírgula, Scandir, certo? Eu já pego aqui, ó, tiro ele, certo? Em Scandir diretório. Então o que acontece? Eu venho importando recursos específicos de dentro dos meus pacotes, tá? Eu posso fazer isso também. E esse eu acho que não vai dar nenhum erro se a gente rodar isso daqui, tá? A gente tem aqui o mesmo resultado. Beleza, pessoal? Isso é para vocês entenderem como é que funciona. Eu importar um pacote inteiro, certo? Que aqui eu importo o OS, importo todos os recursos que tem dentro dele, e importar recursos específicos. Mas qual que é a diferença de eu importar um pacote inteiro ou importar um recurso específico? É o carregamento do seu sistema, tá? Então vamos supor que você tem desenvolveu uma plataforma lá, uma plataforma enorme, e você carrega muitos pacotes. Então se você carregar todos os pacotes, todos os recursos que você tem de um pacote, sem a necessidade de você usar todos os recursos, você vai estar sobrecarregando o seu sistema. Se você pensa que você está utilizando, por exemplo, sei lá, uma plataforma na web, né? Você está usando lá um recurso do seu servidor na web. Você jogou lá no cloud. E aí, toda vez que ele vai rodar aquela aplicação sua, ele importa todos aqueles pacotes, deixa um processo um pouquinho mais lento, tá? Ele sobrecarrega um pouquinho o seu sistema. Beleza? E não só isso também, a gente consegue fazer importação de arquivos e recursos, né? De pacotes próprios que a gente pode criar, de funções próprias. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer bem o seguinte, vou criar um novo, aqui no nosso projeto, vou criar um novo arquivo, certo? Criar um novo arquivo Python, e vou chamar ele aqui, ó, de funções, certo? E nesse arquivo de funções, eu vou definir uma função aqui, uma função besta, tá? Vou chamar ela de primeira, certo? Vou chamar ela de primeira função e vou passar dois parâmetros para ela aqui, que é um num1 e um num2. Funções a gente vai ver nos módulos mais à frente, tá? E vou simplesmente retornar a soma desses caras. Então vou dar um sum aqui, 1 mais o retorno, tá? Dela, num 2. Beleza, salvei isso daqui. Isso daqui é a minha função, tá? E agora, aqui no meu módulo, eu quero importar, certo? Aquela função para cá. Eu quero trazer os recursos que eu tenho dentro dela. Então, você imagina que dentro daquela função, você pode ter criado você tem lá todo um... Você tem todas as funções matemáticas, certo? Você tem todas lá as operações matemáticas. Aí você quer puxar recursos específicos dela. Ou você tem função, você pode colocar função dentro de função. Você pode ter várias funções ali dentro, tá? Aqui pode ser
Deixa eu criar a segunda aqui, ó. Criar uma segunda função aqui e vou chamar ela de segunda, tá? Segunda função. Segunda. Beleza? E aqui agora eu vou fazer um menos o outro, tá? Simplesmente isso. E lá, aqui no meu módulo agora, eu vou importar os recursos daquela função. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, from, tá? Funções, certo? Funções, que é um arquivo .py que eu tenho. Eu quero que ele importa a primeira, certo? Ele deixa assim nessa corzinha porque eu não estou utilizando. Mas uma vez que eu utilizo, então eu vou simplesmente dar um print aqui. Então eu vou dar um print, vou chamar essa função aqui, certo? Chamar a função aqui a primeira. Ele automaticamente já identifica aqui para mim que para essa função tem que passar parâmetro. Então eu vou colocar aqui 4,6. Beleza? E uma vez que eu rodo isso daqui, aqui ele trouxe aqui, tá vendo? 10. 4 e 6 são 10, tá? Então, se eu fizer isso daqui também, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui e chamar a segunda, eu já vou ter um problema, tá vendo que ele marcou de vermelhinho? Por que que ele marcou de vermelhinho? Porque eu não tenho importado essa função aqui. Então, se eu dou um vírgula aqui e trago a segunda, ele já vai me deixar aqui, certo? Ele já vai me deixar aqui sem aquele risquinho vermelho que indica que essa função está errada. Então, deixa eu colocar aqui 9, certo? E vamos rodar aqui, vamos ver o que ele traz. E aqui tá, certo? É assim, pessoal, que a gente trabalha com as funções, tá? Com os módulos dentro do Python. E nada mais são do que a gente está trazendo alguns recursos de programas que automaticamente o Python na instalação dele ele cria. Então, lá tem vários programinhas criados, lá dentro tem uma série de de funções que foram criadas, tá? Aqui, ó, aqui ele te dá um pouco mais de detalhes sobre o módulo, tá? Então você tem ali o módulo certinho, ele vai te trazer um pouco mais de detalhe, como que isso aqui é criado, tudo. Então aqui no módulo path eu tenho aqui o módulo scandir também, certo? Que ele me traz aqui os detalhes, como que você utiliza. Então você também tem essas opções aqui que você pode dar uma olhada, tá? Ele, para alguns dos pacotezinhos, te traz alguns detalhes aqui de como você utilizar também. Beleza, pessoal? E assim, isso vai valer para qualquer outro módulo que você precisar instalar também. Então pode ser assim, você tem alguns módulos que já vem com a instalação do Python, certo? Mas tem outros que não. O Pandas, por exemplo, que é o módulo que a gente vai trabalhar com análise de dados, ele não vem instalado, então eu preciso instalar ele. E uma vez que eu tenho ele instalado, eu só vou usar o comando import aqui, Pandas, certo? ESPD, que é o alias que eu posso criar aqui para dar uma nomenclatura para essa função. A mesma coisa vale para essa segunda e a primeira aqui, tá? Se eu pegar na segunda, dar um ES aqui, SG, que é de segunda, certo? Então aqui agora eu não uso a segunda, eu uso esse aqui que é o SG, tá? Então assim que a gente faz para poder trabalhar com as funções e também adicionar alias para elas, importar as funções, beleza, pessoal? É um vídeo rápido só para mostrar para vocês o que é um módulo e como a gente trabalha com o módulo dentro do Python, o que é o módulo built-in, que são os módulos que já vêm instalado com Python. E dentro desses módulos, obviamente, você tem uma série de funções, certo? Tem uma série de funções Python que você pode utilizar. Eu acho que no próximo vídeo eu posso trazer para vocês quais são essas funções, tá? Mas no geral, para a gente trabalhar com o módulo Python é dessa forma, beleza, pessoal? Tanto para eu chamar um módulo próprio que é meu ou usar um módulo nativo do Python. Legal? Se ficou dúvida, pessoal, coloque aí no comentário. Vai ser um prazer esclarecer para vocês as dúvidas que vocês tiverem, beleza? E o próximo, vamos ver qual que é o nosso próximo assunto aqui. A gente já vai entrar falando de variáveis, tá? A gente já vai começar a falar sobre a parte das variáveis, beleza? Espero vocês, pessoal, no próximo vídeo e até lá.